bota a foto dele, que aqui é lugar desse tipo de gente ficar famosa. Este é um homem apontado pela polícia como um dos maiores estelionatários sentimentais do Brasil. Moisés Levi Gouveia, de 39 anos. É o seguinte, ele voltou a agir. O golpista do amor fez mais uma vítima, desta vez na Bahia. Repito, Moisés Levi Gouveia de Araújo, de 39 anos, é autor de pelo menos 13 golpes em mulheres. Aqui em Sergipe, o caso ficou muito sério. Ele teve um filho com a vítima, marcou o casamento e a 9 dias da cerimônia, a empresária descobriu tudo. Soube que ele já tinha aplicado o mesmo golpe em Pernambuco, mas já estava num prejuízo de R$100 mil, esse valor repassado para ele. A gente vai ouvir agora o que essa empresária, que teve um filho com ele, e eu já adianto aqui para vocês uma informação antes de chamar essa entrevista dela. Este homem era bom em convencer, tá? Caso vocês pensem que ela podia estar simplesmente uma mulher fragilizada, uma mulher carente, não. Ela é uma grande empresária, uma mulher bem-sucedida, mas esse homem era muito convincente. Porque como ele aplica golpe em uma pessoa, ele utiliza esse dinheiro que ele deu golpe em uma e gasta com a outra. Assim ele ganha a confiança e dá um golpe ainda maior. A gente vai agora ouvir o que esta vítima falou para a nossa equipe de reportagem. Quer dizer que a senhora estava prestes a casar com ele depois de conhecê-lo em Caruaru? Isso, nós nos conhecemos através de um casal de amigos. Com 15 dias ele já veio morar aqui em Aracaju e nos organizamos, já demos início a preparativos do casamento. Logo em seguida, com 3 meses, eu engravidei. Quando eu estava com 5 meses de gravidez, faltando 9 dias para o casamento, eu descobri que ele era um estelionatário, que ele não trabalhava nesse multinacional que ele dizia trabalhar. E ele tinha pegado uns valores em dinheiro comigo e disse que o salário dele nessa multinacional estava atrasado e quando recebesse o salário, ele iria me ressarcir. Então, foi passando e eu fui cobrando a ele esses valores, que eu tive um prejuízo muito grande. Fora esse dinheiro emprestado, foi dinheiro de entrada de casamento, de tudo. Então, agora eu peço às autoridades que resolva essa situação, porque ele está impune ainda, certo? Deve a muitas pessoas. Ontem entraram em contato comigo algumas pessoas que ele, através das redes sociais, estava dando golpe nessas pessoas, trabalhando como capitão líder, trabalhando como gestor de tráfego e pegando de empresas 500, 700 reais para um tráfego financeiro pelas redes sociais. Isso, para girar as redes sociais das pessoas. E eu já tive informações de algumas vítimas que entraram em contato comigo que ele já enganou mais de 4 pessoas em São Paulo, e ele está de volta aqui na cidade fazendo esse tipo é um novo golpe agora, certo? Então, assim, eu quero que as pessoas que de alguma forma foram lesadas por ele, que procurem as autoridades, porque eu me encalei durante 9 meses desde então, quando tudo aconteceu, porque eu ainda acreditei na promessa que ele iria fazer esse meu pagamento. Ele tinha deixado um carro na minha garagem, dizendo que esse carro ele iria me pagar com esse dinheiro. E também numa plataforma, que ele dizia que estava para receber 48 mil reais nessa plataforma, e nunca esse dinheiro chegava. E esse carro, inclusive, não é nem dele, o carro que ele anda não é dele, é de outra pessoa, já está com busca e apreensão. Então, assim, as pessoas que estão sendo lesadas por esse indivíduo, que as pessoas tenham coragem de denunciar, não façam como eu, que esperei quase 9 meses para poder vir fazer essa denúncia. Agora ele se infiltrou na igreja que a senhora frequentava também. Isso, eu já fazia parte de uma igreja aqui em Aracaju e através de mim ele foi conhecendo os membros da igreja e no final de tudo pegou o dinheiro dessas 32 pessoas, que eu só fiquei sabendo que foi essa quantidade de pessoas no dia quando tudo foi descoberto. E então
o golpe não parou por aí, né? Não parou por aí. Então eu quero que seja feita a justiça, porque uma pessoa dessa que vem tirar meu dinheiro, tirar o dinheiro das outras pessoas assim, tem que haver justiça. Tivemos um filho que está com 7 meses e é pelo meu filho que eu estou aqui, porque eu quero justiça. Eu não quero que outras mulheres caiam na conversa dele e aconteça o que aconteceu comigo, porque foi muito triste. Deus que me livrou e que cuidou de mim para que eu não caísse numa depressão. É difícil, né? E ainda teve um filho deste homem. Ano passado, ele também falou aqui no Cidade Alerta. Sem mostrar o rosto, ao lado do advogado, ele negou as acusações da empresária e disse que ela ainda afastou ele do filho. Vamos acompanhar. A história de quase 100 mil reais, segundo ela, está num prejuízo aproximadamente deste valor. O que o senhor teria a dizer a respeito? Existe uma dívida com ela. Quanto? Não chega a esse valor, eu não tenho ideia do valor exato, porque ela coloca tanto os investimentos que foram feitos para o casamento, que não existiu, ela coloca o parto do nosso filho, ela coloca a ajuda que ela me deu de fato, ela me ajudou, né, no ressarcimento das pessoas. Então ela envolve tudo aquilo ali. Tem que ser feito um cálculo, eu falei a ela, sempre falei que eu vou pagar, né, estava reorganizando a minha vida, não é da noite para o dia que se reorganiza uma vida, e estou sempre disposto, sempre estive aberto a conversar com ela, mas nunca foi feito nem colocado uma data limite para que esse pagamento ocorresse. E a história do golpe a cerca de 12 pessoas em Caruaru? Foi isso o local? O que aconteceu? Foi esse o local? Caruaru. O que aconteceu em Sergipe também, no mesmo período, aconteceu em Caruaru. Sergipe eu consegui sanar todas as dívidas, Caruaru eu estou em processo de pagamento. Quantas pessoas lá? 10 pessoas. A forma operante de recrutar pessoas, como é que o senhor fazia? Na minha cabeça eu criei uma empresa de recrutamento que eu colocaria as pessoas para ter emprego, né? Só que os valores foram entrando e eu acabei gastando os valores e não recrutando as pessoas. Diante de tudo isso, sobre as acusações de falsas promessas de emprego, do golpe do casamento, o golpe do amor, o que o senhor teria a dizer a respeito para sintetizar sobre as acusações, sobre a sua defesa e agora a sua nova vida? Então, vida eu não estou tendo porque eu fiquei muito nervoso com isso que ela fez. Eu nunca esperava, na realidade. Eu sempre conheci uma pessoa muito doce, muito amável. Isso me chocou muito, me chocou demais essa situação do que aconteceu. Eu passei mal no dia, na realidade, desde o dia que eu soube até hoje eu estou sem me alimentar direito. Eu não tenho interesse nenhum em prejudicar a vida dela, eu só quero ter acesso a ver o meu filho e a ter contato com o meu filho, até porque a gente é muito ligado. Durante até os 6 meses do meu filho, eu via meu filho todos os dias. Espero que ela tenha a oportunidade de ser visitada pelo Senhor, o qual nós servimos, ela serve também, e que ela entenda que aqui não tem um homem querendo o mal da vida dela, nem o mal para o meu filho. Aqui tem um cara que só quer ser uma figura paterna de respeito para ele, assim como eu sou para minha filha. Não há crime, porque o meio fraudulento que foi utilizado, o valor, a vantagem devida foi tudo ressarcido. Então, se houve o ressarcimento, então o fato é atípico. E é isso que muito me estranha, porque, segundo as informações que nós tivemos, e acesso às informações e às provas coletadas aqui, é que ela sabia desde o início. Todo esse desenrolar, ela teve ciência e ajudou, inclusive, na resolução dessa problemática. Talvez, acho que houve aqui uma questão emocional, acima de tudo, do que uma questão criminal em si. Eu preciso explicar algo para vocês que talvez vocês tenham ficado na dúvida. Por que que ele não mostrou o rosto na entrevista e aqui nós estamos mostrando o rosto dele? A ocasião da entrevista, a polícia ainda não tinha colocado ele como suspeito, a polícia ainda não tinha divulgado a imagem dele, então nós não tínhamos nenhum tipo de autorização, seja por parte da polícia ou da justiça, de mostrar o rosto dele. Não tinha nem ordem de prisão. As investigações estavam acontecendo. Só que depois disso, gente, já são 13
vítimas. 13 mulheres que este homem mora junto, faz tudo isso. Então, só para que vocês entendam o perfil dele, ele se mostrava extremamente religioso. Esta mulher que vocês acompanharam, ela é uma mulher de fé. Ela é uma mulher que frequenta a igreja. E ele também se apresentou desta forma. Além do mais, como ele teria vindo de um outro golpe, como a polícia aponta, em São Paulo, ele tinha esse valor em mãos. Então, isso também acabava, de alguma forma, deixando ela segura de que ali não teria um golpista. Então, são muitos elementos que esses golpistas se utilizam para poder realmente conseguir entrar na vida destas mulheres e convencê-las de que ele é um homem de confiança. E a gente sabe que este não é o caso. A gente vai ao vivo agora com o repórter Lucas Moura, que a gente tem a atualização do que aconteceu. Lucas Moura vem para a cena aqui comigo. Ele está preso, quero saber quando ele foi preso, em que circunstâncias. Inclusive, acredita-se que ele já estava aplicando outro golpe no momento da prisão. Não é isso, Lucas? Boa noite. Exatamente isso, Mariana. Mais uma vez, boa noite a você e a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Cidade Alerta Sergipe. Este homem, ele foi preso em São Paulo. Ele hoje tem 39 anos, a prisão aconteceu lá. A gente acompanhou aí o depoimento que ele deu há cerca de 1 ano e meio aqui ao Cidade Alerta Sergipe, na entrevista concedida a Marcos Couto, Mariana. E antes mesmo de trazer já as informações atualizadas, as novas informações, só para que o público de casa entenda. No depoimento a Marcos Couto, ele diz que estava naturalmente querendo ver o filho, com saudade do filho, que era muito próximo do filho. Para se ter uma ideia, Mariana, esse filho hoje chega aos seus 2 anos, tem 2 anos de idade. E ao longo desses 2 anos, ele nunca pagou 1 mês sequer de pensão. Nunca apresentou-se para pagar a pensão do filho. Nunca fez isso. E vivia viajando, enfim, já estava morando em São Paulo, tinha o dinheiro para fazer tudo, menos para pagar a pensão do filho, que ele disse nesse depoimento que tanto amava. A gente tem esse cálculo inicial de 100 mil reais, que foi divulgado à época, mas na verdade esse valor chega bem mais, chega a quase 200 mil reais de prejuízo que teve essa empresária sergipana por acreditar nele. Um homem de uma lábia extremamente poderosa, que enganava, que tinha um padrão de vida razoavelmente alto, como você disse, Mariana, mas era um padrão de vida que era baseado no dinheiro, que tinha como base o dinheiro que conseguia em outros golpes. Ele vivia de aplicar golpes. Então, para as pessoas que acabavam de conhecer ele passava acima de qualquer suspeita, afinal de contas, parecia ter dinheiro. É realmente uma situação muito complicada. Esse golpista das falsas relações amorosas foi preso sábado na cidade de Boituva, São Paulo. Ele estava residindo lá em São Paulo com uma nova vítima, pelo menos é isso que diz a polícia. Lá em Boituva, ele estava com uma nova vítima. Ele já aplicou golpes na Bahia, Sergipe, Pernambuco, São Paulo e também Rio Grande do Norte. Ele foi preso, neste caso especificamente, por conta de uma situação relacionada a um caso de Feira de Santana. Em Feira de Santana, o que aconteceu foi o seguinte: ele teve um contato virtual com uma mulher, dias depois já estava na residência dela, veja só, e a convenceu a realizar transferências e pagamentos com cartão de crédito, além de investir num negócio que ele dizia que era extremamente lucrativo. A vítima foi lá, fez os pagamentos, fez as transferências, investiu no negócio e depois disso ele sumiu. Sumiu com o dinheiro dela também. Mas um prejuízo que nem chegou perto do prejuízo da empresária sergipana que a gente trouxe o relato aqui. São pelo menos 10 inquéritos policiais abertos contra ele em situações relacionadas a golpes dessa mesma natureza. 13 vítimas e uma soma aí de prejuízo, de valores que ultrapassa, já foi dito aqui, a casa dos 200, 300 mil reais. Ele, além dos golpes amorosos, ele também tinha uma infinidade de perfis falsos, múltiplas contas bancárias, promessas de empregos fictícios, deu para perceber, né? Além dos golpes do amor, ele dava golpes também em pessoas que sonhavam com emprego. Ele, inclusive, diz num relato a Marcos Couto que na minha cabeça eu abri uma empresa e tal, ele mesmo disse que era na cabeça dele, porque no final das contas era isso. Ele ia de cidade em cidade, fez isso em Caruaru, repetiu em Sergipe, ele abria uma falsa empresa ou dizia ter uma empresa
fazia uma promessa de emprego às pessoas acreditavam que para poder realizar uma espécie de inscrição ou se habilitar a vaga, tinham que pagar um valor à empresa. Pagavam esse valor com a promessa que depois receberiam muito mais em salário. E isso nunca acontecia. É uma situação realmente muito complicada. Ele era bastante ardiloso, bastante afeito às práticas de golpe e eram práticas reiteradas por parte dele. E aí, Mariana, um aspecto que também foi ressaltado por você, o argumento religioso sempre estava presente. Muitas de suas vítimas eram mulheres evangélicas e ele se apresentava como uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que era afeita às práticas religiosas, que tinha hábitos religiosos e, mais precisamente, hábitos evangélicos, né? Ele se apresentava como evangélico e, nesse caso especificamente da vítima sergipana, ele se apresentou começou a frequentar a igreja dela, por exemplo. Imagens estão circulando por todo o Brasil dele dentro da igreja. E dentro da igreja, não só ele aplicava o golpe do amor, como aplicava o golpe também do falso emprego. Então, assim, de acordo com a polícia, é o que diz a polícia, é o que dizem as investigações. Um golpista extremamente ardiloso, que fez uma série de vítimas em todo o Brasil, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, São Paulo, pelo menos 5 estados nos quais nós temos registros da sua atuação criminosa. E aqui em Sergipe, pelo menos do que se tem registro, talvez, de fato, Mariana, como muito bem disse você, eu repito por uma última vez, a principal vítima de toda essa história, prejuízo que chega à casa dos R$200 mil. O advogado dele disse à época que ele tinha ressarcido o dinheiro, mas nunca ressarciu. Isso nunca foi demonstrado. Deixou um filho para o qual nunca pagou pensão. Inclusive, a partir de agora, ele deverá responder por isso também, porque ele foi preso lá por conta do processo de Feira de Santana, na Bahia. Mas agora que ele está localizado, com certeza todos os outros processos, todas as outras situações passarão a pesar sobre ele, porque agora ele está e foi finalmente localizado. É triste, é lamentável, Mariana, toda essa história, mas eu também imagino, e aqui, lógico, está no campo da minha imaginação, mas eu imagino que as vítimas deste homem estão, pelo menos, um pouco mais aliviadas. Não tranquilas o suficiente para poder comemorar a situação. Porque não tem como comemorar uma situação como essa. Não há vencedores em uma história como essa. Mas estão um pouco mais aliviadas, mais tranquilas de coração, por saber que, aparentemente, a partir de agora, a justiça poderá ser feita. Mariana. Mas me permita ficar um pouco mais com você, porque eu preciso dizer algo que só tem um criminoso nessa história, que é este homem. Estas mulheres não caíram num golpe porque estavam carentes, ou porque estavam desatentas, ou porque são extremamente bobas ou inocentes, como a gente tem escutado por aí. Muito pelo contrário. São mulheres, são empresárias, são mulheres que têm uma vida financeira confortável, que realmente este homem tinha conhecimento sobre negociação, sobre transação. Então, as propostas que ele fazia e o dinheiro que ele de fato tinha e mostrava, não demonstrava que ali estava um homem que ia aplicar um golpe. Era um homem que demonstrava muita fé. Então, eu reforço para vocês, ele primeiro se inseria na vida dessas mulheres como um homem de fé, como um homem bom, apresentava provas, inclusive, disso, mas ele acabava aplicando o golpe. Então, nesta história, Lucas Moura, quem é o criminoso é ele e não essas mulheres. Eu preciso reforçar isso. E mais, a gente se questiona, né? Se lá atrás já tivesse tido essa investigação mais profunda, será que no momento da prisão ele estaria cometendo outro golpe? Porque foi assim que ele foi preso. Ele já estava inserido na casa de uma outra mulher, onde ele aplicaria outros golpes. Eu preciso reforçar, Lucas Moura, por favor, o perfil desta vítima daqui de Sergipe, para que não haja uma inversão de culpa, para que a mulher não acabe sendo a culpada de uma situação, mais uma vez, em que ela é vítima. É uma mulher
que hoje é mãe de um filho deste homem, que lutou bravamente para denunciar ele. Ela descobriu o que ele fez há 9 dias do casamento. Não é isso, Lucas Moura? É exatamente isso, Mariana. É importantíssimo ressaltar este ponto que você traz. Nós temos uma circunstância aqui em Sergipe de uma mulher extremamente respeitada, de uma mulher que, de fato, é muito conhecida no ambiente empresarial sergipano e que tem, ao longo de toda a sua carreira empresarial, conquistada com bastante esforço. Ela não é de berço rico, ela é uma pessoa que começou exatamente do nada para ter o que tem uma carreira e uma projeção de muita honestidade. E ela tornou-se vítima. É isso. Ele chegou se apresentando como uma pessoa que estaria, vou usar essa expressão, estaria no mesmo meio que ela, digamos assim, uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que tinha um conhecimento empresarial, aparentava ter recursos financeiros. Ela mesma disse, tinha um carro na casa dela que ela acreditava que era dele e que na verdade não era, por exemplo. Então ele andava com carro, ele andava bem vestido, ele andava com dinheiro. Para até conquistar a confiança da vítima, ele se apresentava como a melhor pessoa do mundo. Fazia juras de amor, dizia que tinha fé em Deus, fazia promessas, planos para uma vida inteira. Simulava que ia abrir empresa junto, dizia, olha, nós vamos a partir de agora abrir essa empresa juntos. Vamos abrir aqui uma farmácia. Vamos abrir uma farmácia. Eu quero 100 mil reais seus, vou botar 100 mil reais meus. Vamos abrir em sociedade. Marcava reunião, chamava advogado, colocava todo mundo ali na mesa, preparava até o contrato da sociedade daquele negócio. A mulher acreditava que realmente o negócio seria aberto. E pegava e depositava o dinheiro na confiança dele. Esse dinheiro nunca mais voltava, essa empresa nunca era aberta e o golpe estava consumado. É só uma das modalidades. Estou dando aqui mais que um exemplo, mas dentro do contexto das informações que a gente recebe daquilo que foi feito. Então, de fato, essa mulher ela é vítima. E eu vou dizer mais, Mariana. Ela é vítima, tão vítima, que mesmo diante das circunstâncias de não ter absolutamente nenhuma culpa, em alguns momentos, por conta dos golpes que ele aplicou do falso emprego, procuraram ela para dizer que, para saber o que é que seria feito. E em alguns momentos, quando ela ainda estava com ele, tentando entender a situação, ela chegou a pagar, a devolver o dinheiro às vítimas por conta justamente dessa relação que tinha com ele, na tentativa de alguma forma de entender o que estava acontecendo e ainda talvez acreditando de fato nas mentiras dele, que dizia que estava passando por um momento difícil e uma série de outras questões. Então é uma vítima. A mulher, neste caso, é uma vítima. Nunca recebeu R$1 de pensão dele, por conta do filho que tem com ele, e só teve prejuízo financeiro. Um rombo financeiro foi a única coisa, e sentimental, psicológico, por aí vai, foi a única coisa que o golpista do amor deixou na vida dela. Além do filho, que aí sim é uma grande bênção. Nas redes sociais, Mariana, esse homem, perfis e mais perfis, ostentava uma vida de rico, uma vida de quem tinha dinheiro, de quem tinha uma estrutura financeira muito favorável. Ele estava acima de qualquer suspeita. Ele estava disposto a viver aquela vida fake em troca de enganar a mulher. E acabou fazendo essas vítimas, infelizmente. Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações.